Acabou de acontecer uma situação aqui em casa que eu fiquei meio irritada com meu filho. E eu lembrei que semana passada eu tava no parquinho com outras mães que são coleguinhas do meu filho. Que a gente mora perto, então férias a gente acaba. Bom, a gente não acaba reunindo muito, mas a gente acabou calhou de a gente se encontrar. E não sei por que cargas d'água surgiu o assunto de surgiu o assunto de barriga de aluguel. Ô, gente, barriga de aluguel não. Golpe da barriga. Aí a gente tava falando, né, que, cara, a pessoa que pensa em dar golpe da barriga é uma pessoa que não tem nada na cabeça. Uma pessoa que simplesmente não tem noção do que é a maternidade, do que é ser mãe, do que é ter um filho, dois filhos, três filhos. E eu não tô falando isso vindo de um lugar que maternidade é difícil, que maternidade é pesado. A maternidade tem os seus desafios, como tudo na vida tem os seus desafios. Ter dinheiro tem desafio, não ter dinheiro tem desafio. Trabalhar tem desafio, não trabalhar tem desafio. Ter um relacionamento tem desafio, não ter um relacionamento tem outro desafio. Então, assim, tudo que você vai fazer na sua vida vai ter um desafio ali. E vai ter também um desafio se você escolher não fazer determinada coisa. Não existe um cenário possível de vida que não requer que a gente se movimente, que a gente faça um esforço além daquilo que é confortável naquele momento, que não faça com que a gente precise crescer e se desenvolver. Mas daí, por que eu tô falando isso? Existe uma coisa que a mulher que é solteira muitas vezes não entende. A mulher que é solteira e não está feliz sendo solteira, que é o seguinte, ela acredita, ela tem a crença de que quando ela estiver num relacionamento, ela vai ser feliz. E a verdade é que, sim, estar num relacionamento pode trazer muitos momentos felizes, mas estar num relacionamento também traz vários desafios que quem é solteira não precisa lidar. Não estou falando que ser solteira não tem desafio. Tem também o seu desafio. Se você, tipo, morre solteira, enfim, às vezes você não vai ter alguém ali pra. E se você tá sozinha em casa, por exemplo, às vezes você tá doente, acontece alguma coisa, você não tem alguém pra cuidar de você, tipo, imediatamente se você é casada, por exemplo. Mas o ponto é o seguinte: normalmente a mulher solteira que tá infeliz solteira, ela está projetando a felicidade dela, a alegria, a satisfação, a realização ou uma sensação de completude, de preenchimento num relacionamento. E muitas vezes não é nem num parceiro, tá? É na ideia de ter um relacionamento. E isso é algo que também acaba acontecendo porque a gente tem muitos filmes, romances, livros, né, histórias que abordam um relacionamento, que abordam a jornada do tipo, os dois estão ali, o casal que no final você sabe que vai ficar junto, os dois estão lá vivendo a vida deles e passam pelos desafios, para ficar junto, e aí quando eles ficam juntos o filme acaba. Só que o que acontece? Existem os desafios do cotidiano, existem os desafios da rotina do dia a dia, existe o desafio de quando acontece alguma coisa fora do esperado, existe o desafio de lidar com, às vezes, personalidades muito diferentes ou com visões diferentes, formas de cuidar da casa diferente, estilo de vida diferente, criações diferentes. E a criação é uma coisa que acaba impactando bastante o dia a dia de um casal, porque são pessoas que vêm de contextos distintos. Que, os pais numa casa faziam de jeito e os pais da outra pessoa faziam de outro, e às vezes isso pode dar atrito, conflito, até conseguir resolver, conversar. E assim, por que eu falei do negócio da barriga de aluguel, não, do golpe da barriga? Porque, cara, a pessoa que de alguma forma faz algo pra forçar alguém a se casar, e isso era muito mais comum antigamente. Hoje já tem contrato, várias coisas. As pessoas não têm mais tanto aquela coisa assim de que vai casar e é pro resto da vida. Tanto não tem que as pessoas, elas escolhem muito mal o
parceiro, né? Principalmente, eu falo principalmente mulher, porque normalmente quem pede em casamento é o homem. Quando a mulher, ela, por exemplo, aceita. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. A mulher que aceita morar junto antes de casar, ela acaba entrando num papel, numa situação muito mais delicada e desafiadora para ela do que o homem. Porque muitas vezes a mulher, ela já entende que ela tá casada. E o homem não entende que ele tá casado. Ele não teve aquele esforço de, tipo, de pegar e se comprometer com os pais dela, com a sociedade, falar com os amigos, com os galera de trabalho, de usar aliança e falar, tipo, eu tô casado, eu me comprometi o resto da minha vida a cuidar dessa mulher, da minha família, dos filhos que vão vir. O homem, ele funciona diferente. Gente, as mulheres, elas não entendem isso, que os homens funcionam diferente, que a cabeça deles é diferente, que o que se requer para um homem se apaixonar e se comprometer e querer casar é totalmente diferente do que se requer para uma mulher querer casar e se apaixonar e se comprometer. Assim, é totalmente diferente. Então, assim, por que eu, voltando do golpe da barriga, se já tá tendo problema sem ter filho, se já tem atrito, se já tem desafio, um filho vai simplesmente amplificar todos os problemas que já existem e ainda vai trazer novos problemas. Primeiro, porque se a mulher já não tá ali batendo muito bem na cabeça, porque ela quer dar o golpe da barriga, e aí a mulher que quer dar um golpe da barriga quando ela, tipo, vamos falar que ela não é mau caráter, e sim, gente, o ser humano é um bicho tão complexo. Assim, que a pessoa, ela faz coisas erradas e não necessariamente ela é uma pessoa ruim. Às vezes ela tem um bom coração e ela está fazendo coisas erradas porque falta discernimento, falta... A pessoa tá aterrada na realidade e falta noção de progresso. Não é noção de progresso, é desdobrar o pensamento. É ela parar e refletir, pensar nas consequências no longo prazo daquela ação, daquela escolha, do que vai acontecer se ela seguir com determinada postura, se ela seguir com determinado plano, enfim. E quando a mulher ela engravida, gente, são tantas coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa cuidar. E eu não falo só de exame, mas da nossa alimentação, da nossa nutrição, da nossa autoestima, do nosso descanso. Porque senão a gente fica doidinha da cabeça. Já são muitos hormônios que mudam. Cara, nosso eixo de gravidade, nosso eixo de equilíbrio, ele muda. Porque como o neném tá se desenvolvendo e a gente vai ficando barriguda, se antes o nosso eixo de equilíbrio era ficar assim, ó, reta, o eixo de equilíbrio ele vai passando a ser assim, ó. Então, o nosso tudo muda de alguma forma. E aí, depois que o bebê nasce também, tem o parto, que para muitas mulheres é uma experiência muito desafiadora. E aí tem o puerpério. O meu parto foi maravilhoso, graças a Deus. O meu puerpério também foi muito bom, graças a Deus. E assim, eu falo graças a Deus, mas também graças ao meu autoconhecimento. Graças a. E quando eu falo autoconhecimento, gente, é um autoconhecimento que não tem a ver só com conhecer a mim mesma, mas tem a ver com entender algumas coisas. Se você quiser, um dia eu posso falar sobre isso. Aí você deixa aqui nos comentários pra eu lembrar e pra eu colocar no meu caderninho, no meu Notion lá de temas de vídeos pra gravar. Que existem coisas que facilitam o trabalho de parto. Técnicas de respiração, o quanto você entende do parto, e não é nem entender teoricamente do que acontece no parto, passa por outras coisas. E eu vejo muito que, pelo menos na minha experiência, eu não quero falar sobre isso aqui, tem que ser um vídeo só pra isso. Quem quiser, coloca aqui nos comentários que eu coloco lá no Notion, que tem grandes chances de eu esquecer. Mas então, acontece muita coisa que muda. E a gente tende a ficar com os hormônios fora do lugar. E isso, se a mulher ela não tem um bom nível de autoconhecimento e de inteligência emocional, ela vai ficar desestruturada depois que passar o nascimento. E aí ela vai ficar cobrando, ela tem... Gente, as expectativas da mulher sobre o homem, sobre o pai dos filhos, depois que o filho nasce, é tão grande, a gente simplesmente quer que o cara ele adivinhe o que tá na nossa cabeça, que a gente não precisa falar nada.
Mas se já tem atrito de comunicação, de entendimento antes, depois isso piora. E piora muito porque a expectativa da mulher com relação à atenção do homem e os cuidados que ela quer que o homem, que o pai da criança tenha, aumenta exponencialmente. Sem falar do quanto a demanda pós-parto é muito maior da mulher do que do pai, né? Do que do homem. E assim, não tô falando que isso é errado, não, gente, é a natureza, entendeu? Existem coisas que são esperadas do homem, existem coisas que são esperadas da mulher, e biologicamente, tá? Biologicamente. Enfim. Então, tudo isso pra dizer que existe na cabeça da mulher muita projeção. Quando a mulher não estudou sobre relacionamento, inteligência emocional, voltada para relacionamento, porque uma coisa é você ter inteligência emocional, por exemplo, para lidar com questões de trabalho. É ter maturidade com relação ao compromisso, é responsabilidade com as outras pessoas. Outra coisa é você ter maturidade relacional. E eu descobri isso no meu trabalho atendendo, principalmente em 2019. Porque eu comecei a atender pessoas com leitura de mapa astral e uma das coisas que sempre chegava pra mim era trabalho e relacionamento. Então eu comecei a atender em 2017 e eu tinha uma boa maturidade, eu conseguia muito ajudar as minhas clientes, também porque o mapa ele não depende, eu consigo trazer o que tá no mapa e falar pra minha cliente como que ela pode usar aquilo ali pra construir a vida dela que faça sentido pra ela, as questões de relacionamento, padrão, etc e tal. Mas daí foi quando eu tava um tempo sem namorar. E aí eu fui namorar. Meu último namoro tinha sido. Namoro mesmo, né? Tinha sido. Eu terminei em 2015. E eu fui namorar depois em 2019. Daí eu percebi que eu não tinha maturidade relacional. Eu era muito boa no que eu fazia, eu era muito boa no meu trabalho, eu tinha discernimento, eu tinha capacidade de levar meus clientes do ponto A pro ponto B, de resolver a situação delas, o problema delas, inclusive na área de relacionamento. Mas eu não tinha noção do que se requer num relacionamento. Eu não tinha ainda essa questão da cabeça do homem, do funcionamento do homem, da inteligência emocional voltada para o relacionamento, do tipo de comunicação que se requer num relacionamento, do contato com as minhas emoções e do que esse contato com o outro, o que me abrir para o outro, quais são os medos que surgem, quais são as vulnerabilidades e os desafios que eu tenho para expressar, para comunicar. Eu tenho medo de parecer fraca, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de me permitir ser vista, de mostrar o que eu tô sentindo e me deixar vulnerável e de alguma forma ser violentada, agredida. Não é violentada e agredida num sentido físico, não, é de eu me sentir de eu não sentir que teve uma reciprocidade. E isso seria algo de violência, entendeu? Nesse sentido, que seria difícil. Então, eu aprendi a lidar com várias coisas, eu comecei a ter conhecimento de várias dinâmicas que antes eu não tinha, porque eu ainda não tinha aquela cabeça e aquela experiência que me que requereu, não é requereu, que pediu de mim aquele tipo de coisa, aquele tipo de sabedoria, aquele tipo de conhecimento. Então, nossa, eu gostaria tanto que as mulheres soubessem desse tipo de coisa, que um relacionamento não vai resolver o seu vazio. O relacionamento, ele não vai resolver, ele não vai tampar o seu buraco. Inclusive, ele pode aumentar. Porque se você não resolve o seu buraco e o seu vazio antes de se relacionar e você tá projetando que um relacionamento vai tampar essa ferida ou essa questão, quando você estiver no relacionamento, provavelmente vai ser um inferno. Primeiro, porque você vai esperar isso da outra pessoa e a pessoa não tem como tampar esse buraco, porque ele é um buraco seu, de questões suas. Primeiro que ele pode não saber que esse buraco existe. Segundo, que não cabe a ele tampar esse buraco. Terceiro, que a sua expectativa ela vai ser tão grande que vai tornar insustentável essa relação. Não vai ser um relacionamento harmonizado, um relacionamento ali que tem equilíbrio entre as partes. Mas é claro também, né, que se o cara aceitou estar num relacionamento com você, ele também tem as questões disfuncionais dele, porque não existe simplesmente uma pessoa ali que tá super harmonizada, equilibrada, consciente, tem clareza de si e se relaciona com uma pessoa que tá, tipo,
Até uma coisa que a Carol Rashi fala maravilhosa, que é gente saudável não gruda e gente tóxica. Porque tem um velcro, então pra colar tem que grudar. A pessoa que ela tá saudável, que ela tem essas questões todas que eu tô falando, a mulher que tem tudo isso que eu falei desenvolvida, essa clareza, ela não vai aceitar um cara qualquer, entende? Ela não vai permitir que esse cara continue na vida dela, ela não vai dar corda. Ela vai se retirar dessa situação, dessa possível relação. Entende? Isso é extremamente importante. Então, se você tem alguma questão, se você acha que o relacionamento vai te salvar, que ele vai resolver, olha para quais são as suas questões. O que que você tá buscando sentir? Porque quando a gente espera que outra pessoa tampe um buraco nosso, é porque a gente tá buscando sentir alguma coisa. A gente tá buscando sentir. Oi, meu amor. O que foi que você tá chorando, meu filho? Meu pão estragado. O quê? Meu pão estragado. O que tá estragado? Meu pão. Seu pão? Eu já vou lá resolver, tá? Espera só um minutinho que a mamãe vai lá. Eu só vou terminar de gravar esse vídeo. E eu já tô indo lá, tá? Ele desmontou o pão? Eu já vou lá. Amor, agora não é o melhor horário, entendeu? Entendi, meu amor. Estou falando das questões de relacionamento e tem as questões de relacionamento. Realmente, eu comecei a gravar, não era no melhor momento, porque é o momento que Davi tá comendo, é hora de dormir. Mas enfim, faz parte. Mas onde que eu tinha parado? E vocês viram a cama bagunçada? Ou não? Acho que não, né? É que tá meio... Deixa eu ver. Não, por exemplo, tá super arrumadinho. É que só tem uma meia aqui e um casaco. Mas você tá... A pessoa que tá, né? Se você é uma pessoa que tá buscando tampar um buraco através de um relacionamento de uma pessoa, porque você tem questões não resolvidas e você tá buscando sentir alguma coisa através desse relacionamento. Ou sentir amada, ou sentir... Não se sentir sozinha. Então você tá buscando se sentir inteira, se sentir pertencente a alguma coisa, sentir que você tem afeto, sentir validação. Existem coisas que você tá buscando através do outro. E essas coisas você precisa, e eu falo, o que mais me ajudou, primeiro, é buscar em você, mas entender que vem primeiro de Deus. O amor que você busca, a plenitude que você busca, vem da sua relação com Deus. E quando você tem isso, quando você vive isso e sente isso, você fica tão bem com você que o relacionamento com o outro é só uma consequência. Você para de projetar que a outra pessoa te dê coisas ou traga coisas no sentido de tapar buracos, porque esse vazio, ele foi preenchido pelo seu relacionamento com Deus. E aí você consegue se relacionar com muito mais clareza. Claro que daí também você precisa ter, né? Inteligência emocional, maturidade, esse conhecimento de como os homens funcionam, a forma de se comunicar. Porque só o relacionamento com Deus, ele não vai resolver os seus problemas aqui na Terra. Então é basicamente uma amálgama de coisas que você precisa desenvolver para ter um bom relacionamento. E não só ter um bom relacionamento, mas ter um bom relacionamento que dure e que até, né, os últimos dias da sua vida. Porque ele pode começar bom, depois pode acabar. Então é isso, querida pessoa. Eu te desejo um excelente dia. Eu vou lá ajudar meu filho com pão. E até o próximo. Se você tiver alguma sugestão, quer que eu elabore mais alguma coisa que eu falei aqui, é só deixar nos comentários. Um beijo, muito obrigada pela sua atenção.